Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Sampaio Corrêa e será que poderia virar uma SAF em 2026? Até porque, vale lembrar, o clube foi um dos primeiros aqui no Brasil a conversar um pouco mais sobre isso e a aprovação da criação de uma SAF dentro do clube. Lá em 2022 já vinha se falando sobre isso, né? Quando clubes recém-virados SAFs, igual o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco vinham se encaminhando, ele já falava sobre isso. E agora, o Sérgio Frota, né, falou sobre uma proposta que recebeu no ano passado e confirmou, né, de que tem um interesse em março agora desse ano, um processo para transformar o Sampaio Corrêa em SAF. Então, será que isso aqui realmente vai sair do papel? Deixa eu só mudar a tela aqui que vocês estão vendo outra coisa, né? Desculpa aqui do Cruzeiro, mas enfim. Vamos comentar aqui se teria uma chance real disso aqui acontecer, de olho nessa próxima temporada. Além disso, a dívida do Sampaio Corrêa, que se você for analisar dos clubes no Brasil, tem uma dívida bem baixa. Então, isso aqui eu acho que pode ser um fator interessante, mas que vem de uma queda muito grande, né, de produção. Então, o clube estava na Série B até outro dia, 2, 3 anos atrás, disputando a segunda divisão do Brasil, e agora na Série D, que é um passo atrás, sem sombra de dúvidas. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no canal, bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 30 mil inscritos aqui no Futebol Team. Eu me chamo Gustavo, então contei com sua ajuda. Se esse vídeo aqui do Sampaio Corrêa for bem, você que torce aí para a Bolívia querida, se puder deixar seu like, comentar. Se esse vídeo for bem, eu vou trazer mais conteúdos para vocês aqui do Sampaio Corrêa. Você pode ver que trazemos vários times, né, do futebol nordestino, o CSA, o Ceará, o próprio Bahia, Sport, enfim. Se você quer que eu traga mais aqui do Sampaio, já deixe seu like e se inscreva. Vou deixar aqui então, primeiramente sobre essa matéria lá em 2022. Tá aqui, ó. Sampaio anuncia aprovação de criação de SAF e inicia processo de regularização. Então, isso lá em 2022 já vinha se falando, né, dentro do clube de que poderia então virar uma SAF. Ele falava aqui, ó. Naquela ocasião, o clube, ó, vale ressaltar que nesse primeiro momento o Sampaio Corrêa será o único acionista, ou seja, isso aqui é importante para já não ter muitos trâmites na hora de virar uma SAF. Agora, após a aprovação, será iniciado o processo de regularização da SAF, para então o clube estar apto a negociar com possíveis acionistas que desejam participar da modernização, né? Então, eu acho isso aqui interessante porque, apesar de que hoje o Sampaio Corrêa não é uma SAF oficial de fato, tá? Então, isso aqui vale destacar o seguinte. Só que, como esse processo já foi iniciado e já teve algumas aprovações, quando o investidor bater na porta do Sampaio Corrêa e falar, olha, tem interesse de virar uma SAF, isso aqui vai acontecer muito mais rápido. Até se você for ver alguns exemplos igual o Bahia, o Vasco e o Santa Cruz mais recentemente. O Santa Cruz é interessante porque também está na Série D do futebol nordestino. Você pode ver que eles já vinham se falando de SAF há um bom tempo, mas na hora mesmo de virar uma SAF, cara, tinha um monte de coisa para ser aprovada que ainda nem sequer tinha começado, sendo que já estava se falando isso há tanto tempo e não tinha nenhum conselho dentre os conselheiros do clube para uma votação se aprova ou não a SAF. Aí você pensa, a proposta já estava toda feita, era só começar, mas aí se vão 6, 9, meses, né, até um ano, somente para isso daí ser colocado no papel. E o Santa Cruz teve sorte porque os investidores já estavam dispostos a investir, mesmo antes de tudo estar assinado, né? Senão, só iria começar a investir de fato ano que vem, né, em 2026, e esse ano poderia nem sequer brigar para subir na Série D. E aí, então, naquela época já se falava sobre isso. Agora, uma proposta recente que o clube teve, tá aqui, ó, o Sérgio Frota revela o valor da proposta. Muito obrigado aqui ao portal que trouxe essa matéria, o Diego Emir, muito obrigado aqui a ele, afirmou então que foi uma proposta de 20 milhões de reais para o clube virar uma SAF, que é um valor ridículo na minha opinião, tá? Ele falou que o dirigente não quis revelar quem fez a proposta, mas as apurações apontam que um grupo de empresários esteve em São Luís e apresentou, né, essa proposta. E aí o podcast aqui, ó, como é, do Diego Emir, ele falou então que, o Sampaio Corrêa ao lado do Bahia foram os primeiros clubes a iniciar o processo de mudança para a SAF em 2022, igual eu falei. Porém, Sérgio lembra que o Bahia recebeu um investimento de 1 bilhão e que ele não poderia aceitar o valor de 20 milhões de reais, tá? Então, realmente é um valor bem baixo, tá? E vale ressaltar também que, óbvio, né, não quer dizer que o Sampaio Corrêa só iria virar uma SAF por 1 bilhão, não é isso. Ainda mais que hoje está na Série D. Mas, uma boa administração, pensa, você compra o Sampaio Corrêa por 20 milhões, você fazendo o básico, quer colocar ele de volta numa Série B, já poderia vender essa SAF por quanto, né? 350, 450 milhões, 500 milhões, tranquilo. Quem dirá subir para uma Série A seria o melhor investimento da história. É claro, não iria gastar só 20 milhões, teria que ter investimento em reforços, mas ainda assim, eu acho que estaria um preço ridiculamente baixo, não faz, na minha opinião, o menor sentido, tá? Ele ainda também comenta um pouco mais
sobre isso. Essa matéria aqui, ó, foi lá em 8 de maio do ano passado que teve essa proposta. E aí, ele falando um pouco mais sobre a transformação num clube empresa recentemente. Matéria aqui publicada em março, eu vou ler aqui junto com vocês. Só antes, tem um recado rápido aqui, ó, da Foot Fanatics, que tem camisas de todos os clubes que você possa imaginar, inclusive do Sampaio Corrêa. Vou deixar aqui, ó, a camisa dessa atual temporada, muito bonita, 249 à vista no Pix. Você ainda tem um desconto vindo pelo link aqui embaixo do canal. Se você tiver filho aí, ó, quiser presentear alguém, sobrinho, tem várias opções aqui, ó, modelo infantil R$70, muito bom o preço. Tem tamanhos aqui 2, 4 e 6 anos de idade, além também de versões femininas também, um preço bem interessante, cara. Olha, essa aqui tá preço bem legal. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. Tem também essa aqui do outro Sampaio Corrêa, né, do Rio de Janeiro, tá aqui embaixo também. Foot Fanatics tem todas as camisas que você possa imaginar, internacional, nacional, e vindo pelo link aqui embaixo, você tem um desconto especial. Então, bora dar sequência, falar aqui dessa matéria, ó. Frota confirma o processo para transformar Sampaio Corrêa em SAF, e ele fala aqui, ó, um pouco mais sobre isso, ó. Sem citar valores, o Sérgio confirmou ainda que uma proposta pelo menos chegou à mesa da diretoria e que por hora foi descartada devido aos valores. O dirigente do Sampaio aprovou a ocasião para falar ainda sobre a permanência da direção tricolor. Ele afirmou que deixará o clube no final do ano e que antes disso tem duas missões: tirar o Sampaio Corrêa da crise técnica e ainda encaminhar a SAF, né? E ele ainda fala que esse é o caminho do futebol e citou algumas outras iniciativas em que clubes estudam o tema, como por exemplo o Náutico, né? Enfim, então eu acho que isso aqui realmente pode ser um bom indício. Essa proposta certamente foi outra além dessa aqui de 20 milhões de reais, porque senão ele teria falado, já recebemos uma proposta, aquela do ano passado foi para um valor baixo. Não, ele não falou essa, mas ainda citou novamente esse ponto de que foi uma proposta do ponto de vista financeiro ruim, né? Então eu acho que realmente não faz muito sentido. Tudo bem, eu acho interessante ele querer encaminhar uma SAF, mas eu sou o maior defensor de SAF do mundo, mas eu particularmente, a não ser que seja uma baita de uma proposta e uma situação que eu concordo também, o Sampaio Corrêa, o Cruzeiro também quando virou SAF, o Santa Cruz que está na Série D, não tem na minha opinião um outro caminho, mas vender a qualquer custo, a qualquer preço, eu particularmente não sou muito a favor. Por quê? Tudo bem, o Santa Cruz foi lá uma proposta de R$1 bilhão, claro que é em vários anos e tudo mais, só que vai ter uma pressa para vender e receber uma proposta de 20 milhões, mas aí apareceu outro querendo oferecer 250. É uma baita proposta? Olha, eu não sei até que ponto, porque se consegue organizar a casa, por exemplo, o Vitória mesmo saiu da Série C e foi para a Série A. O Sérgio Mota falava que recebia proposta de 200 milhões e até menos que isso, né? E hoje o Vitória na primeira divisão certamente vale o quê? 1 bilhão? Até mais do que isso, né? Porque o Bahia virou uma SAF na Série B com um valor desse, um rival acho que teria um potencial também parecido. Então, enfim, eu acho que não seria ideal virar a qualquer custo, mas se aparecer um bom grupo interessado, por que não, né? Imaginar em virar um clube empresa para ter um retorno técnico e voltar pelo menos à Série B do Campeonato Brasileiro. E aí tem outros dois pontos que eu quero destacar aqui, tanto as receitas do clube que foi rebaixado, mas achei interessante essa matéria aqui do Globo Esporte, ó. Mesmo rebaixado, Sampaio Corrêa tem milhões a receber na temporada de 2025, onde ele fala aqui um pouco mais sobre isso, ó. Na Copa do Nordeste e também aqui, ó, ele destaca os dois, né? Na Copa do Brasil, que vai ser justamente a maior premiação desse ano. Então, algo em torno de 1 milhão e 200 a 2 milhões e meio de reais na Copa do Nordeste, além também de algo na casa dos 787 mil apenas na primeira fase da Copa do Brasil. Série D, 400 mil e Série C, caso, né, consiga o acesso, 1 milhão e 200. Realmente um valor bem mais interessante para essa atual temporada, mesmo o clube estando fora das principais frentes, né, o que mostra que tem um potencial de arrecadação bem interessante e uma dívida baixa. Tudo bem, não tem um valor exato até aqui, mas se você for ver, o Sampaio Corrêa aparece como não dívidas, tá? Inclusive no balanço que eu vi, aparece que não tem nenhum tipo de dívida, o que é bem interessante. Apenas teve alguns processos trabalhistas e tudo mais, mas pelo que eu vi, já foi boa parte quitado. E mesmo que tenha 5, 6 milhões de reais, ainda assim é um valor baixo, né? Se você for parar para pensar, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Vou deixar para vocês o link da Foot Fanatics, só você vir aqui embaixo e pesquisar, ó, Sampaio Corrêa, já vai aparecer as opções. Além disso, de outros times, outras sugestões de vídeos vão estar aqui na tela e nos vemos numa próxima.